A paz do Senhor Jesus, no devocional diário de hoje, nós vamos estar lendo um texto que está no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui. Nós vemos uma passagem onde aqui Neemias, ele estava já aqui na época do Império Persa, ele era copeiro do rei, e quando chega aqui um de seus irmãos, né, a palavra do Senhor aqui nos diz que Anani, ele vem de Judá e trazendo notícias da situação de Judá, de Jerusalém especificamente. E Neemias, ele pede para que ele seja extremamente sincero com ele, contando, descrevendo o quadro lá de Jerusalém. E Anani diz: olha, os restantes que ficaram do cativeiro estão em grande miséria, estão em desprezo, o muro de Jerusalém está fendido, está derrubado, suas portas queimadas a fogo. E isso trouxe uma tristeza imensa no coração de Neemias. Veja que Neemias, ele provavelmente já havia nascido no cativeiro, né? Porque o povo ficou cativo 70 anos, então provavelmente Neemias ele já tinha nascido lá no cativeiro. Neemias, dentro daquilo que ele fazia, ele alcançou o auge na sua profissão. Neemias ele era copeiro do rei. Com a posição de copeiro, Neemias alcançou o mais alto posto da sua profissão, ou seja, ele era copeiro do próprio rei, né? Do Império Medo-Persa. Então Neemias ele vivia bem, vivia confortavelmente no palácio, era um homem de confiança do rei, porque ele que levava ali a bebida à mão do rei, então o rei tinha que confiar em Neemias. Naquela época era muito comum as pessoas usarem ali de artifícios para envenenar alguém. Então veja que Neemias, apesar de ser um homem ali bem sucedido no que fazia, apesar de ser um homem que tinha confiança do rei da Pérsia, que até então era o homem ali mais poderoso da atualidade, e mesmo assim Neemias ele sente ali uma ardente preocupação no seu coração por causa da Jerusalém destruída. E Neemias ora a Deus, buscando uma oportunidade a Deus para que ele pudesse falar com o rei a respeito daquela situação. Porque o desejo de Neemias era ir a Jerusalém, ver com seus próprios olhos e poder fazer alguma coisa em relação a Jerusalém. E veja que Neemias, a Bíblia diz que ele ora para poder ter uma oportunidade ali de falar com o rei, e ele demora aproximadamente 3 meses para conseguir expor esse problema ao rei. Veja que Neemias ele era um homem, como eu já falei, que ele era copeiro do rei. Eu acredito que no mínimo Neemias devia ver o rei ali pelo menos 3 vezes ao dia, né? Porque Neemias servia ao rei. Vamos imaginar que fossem 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. No mínimo 3 vezes ao dia Neemias estava ali na presença do rei, mas ele soube buscar, orar e discernir o tempo certo de falar com o rei. Até que um dia o rei vê Neemias triste ali e ele pergunta: o que está acontecendo, Neemias? Por que você está com o semblante caído? E Neemias diz ali para o rei, fala: como que eu posso estar bem? Porque eu vivo aqui em conforto, em luxo no palácio, mas o meu povo encontra-se em miséria. Jerusalém, a cidade dos meus pais, está destruída. E o rei ali se compadece de Neemias e diz: o que você espera de mim? O que você quer que eu faça por você? E ali Neemias pede um tempo para o rei, né, para que ele pudesse viajar até Jerusalém, para que o rei o autorizasse, desse cartas para que ele pudesse passar ali pelo meio dos povos com uma autorização do rei, transportando madeiras para reedificar os muros de Jerusalém. Veja que a viagem da fortaleza de Suzã, no Império Persa, até Jerusalém, era cerca de 1.000 quilômetros de distância. Para viajar a pé naquela época, né, ou montado a cavalo, que seja, mas ainda transportando madeiras. Veja que Neemias ele abre mão do conforto do palácio para voltar até Jerusalém para poder reedificar ali os muros, preocupado com a situação ali dos seus ancestrais, dos seus irmãos que estavam vivendo lá. Se a gente observar essa passagem, a gente pode tirar muitas lições daqui, porque muitas vezes quando nós estamos diante de algum problema, nós somos afoitos, queremos resolver o problema do nosso jeito, da nossa maneira, e nós aprendemos aqui com Neemias que para tudo existe um tempo, até mesmo para falar, para pedir algo.
Veja, como eu disse, Neemias ele era copeiro do rei, ele entrava à presença do rei pelo menos 3 vezes ao dia e ele demorou cerca de 3 meses para conseguir expor o seu problema ao rei, para ele encontrar uma oportunidade, para que Deus preparasse uma oportunidade dele poder ali dizer o que ele estava sofrendo, a angústia que ele estava passando, e ali o rei fosse solícito a ele, deixando ele viajar até Jerusalém. Então, muitas vezes nas nossas vidas, nós somos muitos imediatistas, não é? E nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a discernir o tempo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos passando por problemas onde nós achamos que é o fim, ou que nós achamos que não tem mais solução, que a gente não vai suportar mais, mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus ele é muito diferente do nosso tempo. O nosso tempo é baseado no relógio, no Cronos. O tempo de Deus é baseado no Kairos, ou na medida. Deus ele tem uma medida para ser completada. Enquanto nós queremos tudo para ontem, não é verdade? Então, eu quero dizer para você, independente do problema que você esteja passando, independente da situação que você ou talvez alguém da tua família esteja enfrentando, saiba discernir o tempo, saiba discernir o trabalhar de Deus, porque com certeza, no tempo certo, Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Nós vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é Deus das nossas vidas. O Senhor sabe a maneira de operar, o tempo, Senhor, que o Senhor vai fazer as coisas acontecerem para nós. O Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. O Senhor sabe e contempla aquilo que está lá na frente, aquilo que nós não conseguimos entender. E a tua palavra nos garante que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, que os teus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Então, Senhor, nos dá discernimento, nos dá graça, nos dá sabedoria para podermos discernir o tempo, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e no momento certo o Senhor vai trazer a tua provisão e a tua bênção sobre as nossas vidas. Continua nos abençoando, guardando e livrando do mal. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenha um dia abençoado na presença do Senhor.